O seu filho tem dificuldade para interagir com outras crianças? Ele se interessa mais por objetos do que pessoas? Ele tem comportamentos repetitivos e estereotipados? Talvez seu filho seja autista. Eu sou psicóloga cognitivo comportamental e infanto-juvenil. Sou especialista em autismo pelo UFMG e estou aqui para ajudar o seu filho a se autorregular emocionalmente. E para isso, eu vou explicar para vocês, pais, sobre o transtorno do espectro autista, né, que é o autismo, e vou explicar o que acontece, né, no autismo, que a criança não consegue se autorregular sozinha, né? Então, o que é autismo? É um transtorno global do desenvolvimento. O que significa isso? Quando a criança é pequenininha, ela já forma o cérebro dela já é formado de maneira diferente, com muitas conexões, mais conexões neuronais do que as pessoas comuns. E ela demora mais, quando já grandinha, né, com 1 aninho, ela demora mais para andar, falar e interagir. A criança autista, ela gosta mais de objetos, ela presta mais atenção em objetos, sensações e sons. Então, por isso que ela, logo de início, ela não gosta tanto do rosto humano igual as outras crianças, que já riem, já tem um sorriso social, e a criança autista não tem isso. E é chamado de transtorno porque traz algum sofrimento para a criança, para a família e as pessoas ao seu redor. A criança já nasce com TEA, né, como eu falei. Então não tem cura, mas tem como tratar para a criança ter mais autonomia e ser mais independente. E como que trata? Através das terapias multidisciplinares, né? Então tem a psicologia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional e o médico neurologista ou psiquiatra. Então precisa normalmente disso tudo, né? E a prevalência do autismo, né? Hoje já temos uma criança para cada 54 tem autismo. E é mais comum em meninos do que meninas. Então são 4 meninos para cada uma menina. E os principais sintomas, né, é alteração na comunicação, a interação social. Dentro das alterações na comunicação e interação social, existem 3 sintomas. Para a criança ser autista, ela tem que apresentar esses 3 sintomas. Então déficit da reciprocidade socioemocional, que é uma dificuldade para iniciar ou responder quando uma criança interage, um adulto, né? Déficit na comunicação. Tem crianças que são não verbais e apresentam também tem crianças que são não verbais porque elas têm apraxia da fala. O que é isso? Elas têm dificuldade para motora nessa parte aqui da boca, sabe? Então elas não conseguem fazer os movimentos necessários para falar. Mas a maioria é pouca gente que tem essa apraxia. E tem um déficit para manter esses relacionamentos. Então tem crianças que até conseguem interagir, mas tem dificuldade em manter esses relacionamentos. O segundo critério é o comportamento repetitivo e interesse restrito. Para ser autista, a criança precisa ter 2 desses 4 sintomas que eu vou falar aqui.
a criança tem movimentos repetitivos motores, seria o que a gente chama de flapping, né? Que é fazer assim com a mãozinha, pode ser até uma coisa mais discreta, assim, ó, fazer assim com a mãozinha. A insistência na mesma coisa, a criança pode ter alguns rituais, né? E fala estereotipada, né? Sensibilidade sensorial a luz, som, cheiro, textura, gosto, temperatura e dor. No gosto, né, tipo assim, gosto e textura, a criança pode ter seletividade alimentar, né, que dentro, né, da sensibilidade sensorial, pode ser que ela tenha isso. Ou quando ela gosta, ela tem interesse restrito por uma cor daquele alimento, né, aí ela come só aqueles alimento amarelo, por exemplo. E então a criança autista é muito exagerada, é assim, ou ela não sente dor, ou sente muita dor, ou sente muito frio ou sente muito calor, né? Aí a gente chama isso de hipo ou hiperreatividade. O do senso comum, né, chama de sensibilidade sensorial. E dentro desses sintomas, né, a gente tem as consequências do transtorno. O que é isso? Porque a criança tem sensibilidade sensorial e insistência na mesma rotina, isso pode interferir, né, na alimentação, no sono. Na alimentação eu já tinha falado, né? No sono, porque o sono pode ser muito agitado, ela não consegue ficar paradinha, ou ela precisa de uma coisa para ela ficar apertadinha, né, na hora de dormir. A maioria tem algum distúrbio do sono, né? E aí, ou também, por causa da rotina, né, às vezes é difícil da criança aceitar fazer penteado, escovar os dentes, né? Interfere isso tudo. E também tem a questão do déficit da teoria da mente. O que é isso? A criança tem dificuldade de se colocar na perspectiva do outro, de pensar diferente. E isso causa uma rigidez de pensamento. Ela só pensa daquele jeito. Ela acha que as coisas têm que ser muito previsíveis, só daquele jeito, senão ela frustra. E aí vem a questão do descontrole emocional, porque muitas elas ficam muito frustradas quando não acontece do jeito delas, e aí elas podem ter esses comportamentos autoagressivos ou heteroagressivos, de morder, bater a cabeça no chão quando não quer fazer uma coisa, né? Às vezes a rigidez de pensamento faz ela entrar numa crise, muitas vezes, né? Também é comum ter características associadas, né, como um comprometimento intelectual, um déficit intelectual, e na coordenação motora também. Ser uma criança mais desajeitada, bater nas coisas, né? É isso. Então, se você quer aprender a regular as emoções mesmo do seu filho, eu estou aqui para te ajudar, e me siga e veja mais vídeos, e me falem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos como esse.